Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces da Bíblia. Este será o episódio de número 21. Semana passada, no episódio 20, falamos sobre a Páscoa. Não deixe de assistir. Hoje o nosso tema será Quando as Pedras Clamam, ou As Pedras de Testemunho. Então, bora lá. O texto é de Lucas capítulo 19, a partir do verso 37. Quando o Senhor Jesus chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto acompanhavam louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que eles tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas, gritavam eles. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os seus seguidores por dizerem estas coisas. E ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Queridos, além da multidão, as pedras daquele local foram testemunhas da entrada triunfal do Cristo vivo, o Filho de Deus, em Jerusalém. Jesus afirmou que a ocasião era tão importante que se os que deveriam celebrar a Deus não o fizessem, aqueles edifícios e aqueles calçamentos empoeirados o fariam. Pedras não louvam, mas foram testemunhas imóveis daquele dia e lugar e tomariam o lugar das pessoas de cujos corações o verdadeiro louvor e aclamação do Rei dos Reis era requerido. Tudo para atestarem a grandeza e verdade daquele acontecimento tão aguardado nos céus e na terra, a entrada de Cristo em Jerusalém. Será que aquela manifestação, aquele clamor, foi toda sincera e seria duradoura? Na verdade, Jesus fez aquela afirmação porque sabia que cântico, alegria, clamor e exaltação seriam muito em breve sufocados pela inveja daqueles líderes e fariseus que, movidos por ira e perversidade, induziriam a parte volúvel e rasa daquele mesmo povo a levantarem outro clamor de raiva e de ira e serem testemunhas da morte de cruz daquele mesmo rei aclamado naquele dia, gritando: crucifica, crucifica. Nada sobraria, nem sombra de exaltação e alegria. Aliás, não sobraria nem pedra sobre pedra naquele momento. É a continuação do texto a partir do verso 41. Quando Jesus finalmente se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria, disse ele, que você compreendesse o caminho para a paz. Disse ele: agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que os seus inimigos, Jerusalém, construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. E isso aconteceu de fato no ano 70. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou ou não reconheceu o tempo da sua visitação. Queridos, sobre este assunto eu trouxe uma mensagem no Drops do Céu há 1 ano atrás. Está lá na série Princípios e Valores, episódio 11. Não deixe de assistir, há mais detalhes lá. Mais importante aqui é que o Senhor Jesus Cristo menciona que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Porque Jerusalém e aqueles que viviam lá não reconheceram que Deus a visitou. Ou seja, aquele clamor era superficial e talvez as pedras tivessem gravado melhor ainda do que as pessoas em seus corações aquele momento e tudo que Jesus tinha feito por elas, os seus milagres que eles estavam contando e cantando, certo? Bom, as pedras, queridos, são usadas por Deus como exemplos de coisas inanimadas e imutáveis, mas que servem de referência e testemunho para vidas com Deus. Josué, agora nós vamos um pouquinho para o Velho Testamento, estava velho e havia cumprido o propósito de Deus para a sua vida.
introduziu o povo na terra prometida, pacificou as pendengas ali do povo, estabeleceu as 12 tribos e o culto ao Deus único no meio delas. Agora, prestes a partir, chamou o povo e os exortou a seguir somente a Deus, não voltar à idolatria, à injustiça, aos costumes dos povos conquistados, enfim, a obedecerem de verdade a Deus e os seus estatutos. Está lá em Josué capítulo 24, eu vou ler alguns dos versículos porque é bem longo. Portanto, disse Josué, temam o Senhor e o sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos dos seus antepassados, que eles serviam, quando viviam além do Eufrates e do Egito, sirvam somente a Deus. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje. Então ele chamou todo o povo e falou, é hoje que vocês vão decidir. A quem servirão? Se querem servir deus falsos de seus antepassados ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, versículo tão famoso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu, jamais abandonaremos o Senhor para servir outros deuses. Então Josué advertiu novamente o povo, creio que vocês não serão capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e Deus zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês, apesar de todo o bem que ele lhes fez e o amor que ele demonstrou. Mas o povo respondeu a Josué, não, nós serviremos ao Senhor. E aí Josué pergunta, vocês são testemunhas da sua própria decisão? Escolheram servir ao Senhor. Escolheram servir ao Senhor? Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que ainda estavam lá, né? Se ainda estiver algum em seu meio, e voltem o coração somente para o Senhor. O povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo e registrou todas estas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança e testemunho deste pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo de um carvalho, de uma árvore, junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo, esta pedra aqui ouviu tudo o que o Senhor nos disse, e ela será testemunha contra vocês, se vocês não cumprirem o que prometeram a Deus. Olha que curioso. Aquela pedra que não se moveria, ou que estaria lá nos próximos 20, 50, 100, 200, 300 anos, serviria de testemunho que um dia, aquele povo diante de Deus, falou que sim, iria servi-lo de verdade. Então, a pedra ali era um testemunho daquilo que eles tinham acabado de dizer, do pacto que eles estavam celebrando com Deus. E assim serve para nós, a rocha da nossa salvação, nosso Deus. Sim, querido. E aí eu quero explorar um pouco mais essa questão da pedra e falar sobre coisas inanimadas que gravaram os nossos sentimentos, as nossas orações, as nossas preces. Nosso travesseiro, ele sabe o que nós pensamos, as paredes do nosso quarto secreto, as árvores do parque que nós andamos falando com Deus, o banco do ônibus que nós ali fizemos a nossa oração, o caderno de oração onde nós anotamos todos os votos que fizemos e as orações que pedimos e por quem pedimos, são todos testemunhas do que votamos, prometemos, desejamos, declaramos e clamamos diante da palavra de Deus. Quantos de nós têm filhos distantes, têm negócios que precisam da obra de Deus e nós anotamos lá naquele caderninho, botamos a nossa mão em cima e oramos, crendo que o Senhor vai operar. Se entendemos, cremos e servimos e obedecemos à verdade de Deus, aquilo ali será testemunha do verdadeiro sentido do nosso coração, da veracidade das nossas palavras. Sim, queridos, as pedras, os cadernos são expressões vivas da manifestação da sua palavra e das consequências do amor que declaramos a Deus. Das palavras de louvor e da adoração de profundo do nosso coração, as nossas paredes do nosso quarto vão testemunhar um dia diante de Deus o quanto nós cantamos e louvamos para Ele, né? Quem sabe, né? Elas ouviram e registraram aquilo que nós falamos do profundo dos nossos corações,
do nosso choro, do nosso clamor, da confissão dos nossos pecados, dos nossos votos de fidelidade, do nosso arrependimento de termos pecado contra Deus. Sim, queridos, o Senhor Jesus registra tudo. São testemunhas memoriais vivas do nosso compromisso com o Deus vivo. O que? As coisas? Não, as nossas memórias, as coisas que estão no nosso coração. E também lugares que nós passamos, aquela esquina que nós tivemos o encontro com Deus, onde quando eu passo diante de certos lugares onde eu vi o milagre de Deus, ali eu lembro do que Deus operou. Acontece isso com você? Quando a gente registra uma memória, ou volta a um lugar, ou fala de alguma pessoa, lembramos do quanto o Senhor operou, daquilo que Ele fez, ou até de uma admoestação que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Eu falei em lágrimas, as nossas lágrimas, diz a palavra, estão registradas pelo Senhor, que tudo vê e tudo considera. Está lá no Salmo 56, no verso 8. Tu sabes como estou aflito, diz o salmista, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Quando chegarmos no céu, o Senhor vai abrir livros e lá estarão as nossas lágrimas depositadas diante da presença do Senhor, as vezes que nós choramos, até de tristeza por pecarmos contra Deus. Mas o Senhor recolhe tudo isso, coloca num jarro e escreve no seu livro. Queridos, sim, estas coisas são simbólicas. Aquela pequena pedra nas mãos de Davi, até hoje, é símbolo da vitória frente a dificuldades intransponíveis. No caso, aquele baita gigante. Ela é eloquente, é a eloquente prova da palavra, da fidelidade da palavra de Deus, que afirma que Deus usa pessoas e coisas pequenas e desprezíveis para cumprir o seu propósito contra coisas intransponíveis. Né? Hoje se fala muito, quem é o seu gigante, o que você tem que vencer. Pois é, com o que você vai vencer? Uma pedrinha. Essa pedrinha, seja lá o que for, ela vai ser uma prova do poder de Deus manifesto quando você não tem forças e você vai usar as forças do Senhor para vencer as batalhas que parecem ser intransponíveis, sim, para nós, mas para Deus, nada é impossível. Sabe aquela cura que Deus operou? Sabe aquela visitação sensível que você sentiu no seu corpo, que você teve? Aquele choro alegre, daquela vitória poderosa? Tudo isso está marcado em memorial diante do Senhor. Eles devem ser sempre lembrados como testemunhos gravados, como pedras em nossas memórias, atestando o amor, o cuidado, o poder de Deus para conosco, que é expresso em sua palavra. Por isso, queridos, hoje nós vamos entender uma passagem dita pelo Senhor Jesus Cristo e tão falada lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. O Senhor Jesus, ao ensinar a importância e sabedoria de ouvir e praticar a sua palavra, compara e relaciona a pedra como um fundamento, uma base firme e eficaz para a edificação das nossas vidas na obediência à palavra de Deus. O que ele diz? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante à pessoa sábia e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e as inundações, e os ventos sopraram e castigaram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha firme. Mas aquele que ouve os meus ensinamentos e não os cumpre, não os pratica, é tão tolo quanto a pessoa que constrói uma casa sobre areia. Veio a chuva e as inundações, e os ventos sopraram e castigaram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Marque bem, querido, tudo aquilo que Deus diz e faz em sua vida. Não deixe que você seja um ouvinte esquecido da palavra de Deus. Aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve, mas não escuta. Leve a sério o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Resgate os momentos, os lugares, as anotações, as memórias de seu relacionamento com Ele, que estejam gravadas em pedra
e o louve sem cessar por sua bondade manifesta em cada dia de sua vida, pois ele tem feito você viver e manifesta a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, o seu favor. Enfim, não permita que nenhuma pedra tome seu lugar na adoração devida a ele e seja mais eloquente e grata do que você. Vamos orar. Senhor, tu tens nos feito, Senhor, testemunhas da tua bondade. Este mundo está carente de ouvir que um Deus misericordioso os ama e veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo para alcançá-los. E nós, Senhor, alvos do teu amor, recebemos, Senhor, de graça tanta bênção, tanta graça, tanto favor, e muitas vezes nos esquecemos, Senhor. E, Senhor, quando nos esquecemos, as pedras, os lugares, os cadernos, as nossas anotações, elas falarão mais alto do que nós mesmos, porque fomos ouvintes esquecidos e não estamos edificando as nossas vidas sobre a rocha, Senhor. Então, Pai, ouve a nossa oração nesta tarde, neste dia, e, Senhor, opera em nossos corações, manifestando, trazendo de volta à memória tudo que o Senhor tem feito, todo o bem que o Senhor tem trazido sobre nós, para que, Senhor, saia do nosso coração um louvor, Senhor, que seja muito melhor até do que aqueles que disseram que maravilha que o Senhor Jesus Cristo entrando em Jerusalém, porque pouco tempo depois eles estavam crucificando o Rei da Glória. Que não sejamos assim, que não sejamos, Senhor, duplos no que falamos ou simplesmente levianos naquilo que cremos, mas que sejamos, Senhor, como aqueles que gravam, Senhor, tudo que o Senhor tem feito para nós, em pedras, em rochas, que seja como Josué, que seja um testemunho, um altar de testemunho, um memorial diante de ti e diante de nós mesmos, para nós recorrermos a eles nos momentos de dúvida, de incerteza, de provação, de tribulação, que nós possamos recorrer ao tudo que o Senhor nos fez e tem feito, e dali tirarmos força, Senhor, para irmos em frente, louvarmos o teu nome e, Senhor, experimentarmos as vitórias que o Senhor nos dará nas batalhas, que os nossos gigantes sejam alcançados pela pedra, Senhor, na testa, que, Senhor, essa pedra seja o teu testemunho, a tua palavra, o que o Senhor escreveu em nosso coração. Senhor, somos pequeninos, mas, Senhor, uma pedra nas tuas mãos, Senhor, ou nas nossas, em teu nome, Senhor, faz estrago e destrói aquilo que parece intransponível. Recebe a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Hoje, esta é a palavra que o Senhor trouxe, que possa ter edificado a sua vida, que você e a sua família sejam abençoados nessa semana e que Deus possa construir na sua vida cada vez mais um edifício santo para a sua glória. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra com todos os que você entende que estão necessitados de ouvir uma palavra de fé e de encorajamento, para que também recebam aquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós hoje. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.